Bom dia, meus amados irmãos. Deus abençoe a cada um. Sejam muito bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical nesse domingo. Que Deus possa estar consolando, confortando, revigorando a cada amado, né? Ontem estive lá na igreja, também lá na congregação. A gente está com saudade de poder se reunir com os amados, mas é assim que podemos no momento. Então, possamos aproveitar esse tempo juntos, aprendendo do Senhor, que Ele possa transformar, revigorar a nossa vida através da Sua palavra, né? Vamos iniciar louvando ao nosso Deus com os irmãos do Novo Cruzeiro, junto com o irmão Júnior, que estará louvando um hino, e que possamos meditar nesse louvor e bendizer ao Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Pais e irmãos, vamos cantar a música chamada Tão Grande é Seu Amor. Oh, que dia feliz quando encontrei em Jesus a salvação, pois com fé a paz nele alcancei, dos pecados deu-me o perdão. Vou contar a velha história de sua graça e seu favor, com meu coração tem nele glória, pois tão grande é seu amor, pois tão grande é seu amor. Oh, que dia feliz quando encontrei o descanso em meu Jesus. Sou a luz em mim, eu então ganhei, recebi as bênçãos da cruz. Vou contar a velha história de sua graça e seu favor, com meu coração em nele glória, pois tão grande é seu amor, pois tão grande é seu amor. Oh, que dia feliz quando entreguei minha culpa a Jesus. Nele o perdão eu então gozei, pois por mim morreu lá na cruz. Vou contar a velha história de sua graça e seu favor, com meu coração tem dele glória, pois tão grande é seu amor, pois tão grande é seu amor.
Amém. Que belo hino de louvor ao nosso Deus. Que essa história possa estar enraizada nos nossos corações, a história do amor do Senhor para conosco, em que entregou ali na cruz do Calvário a sua vida. Vamos continuar louvando a Deus com um corinho. Você pode estar sorrindo agora, né? Gostaria que os irmãos meditassem e logo após teremos o estudo da palavra do nosso Deus com o irmão Marcos. Possamos nos resguardar, nos preparar para a mensagem da palavra. Se o feijão está no fogo, desliga logo. Já devia ter desligado antes de começar o culto, mas não deixa que nada tire tua atenção nesse momento, para que possamos cultuar o nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Logo após, o irmão Marcos tem a palavra. Graça e paz, amados irmãos. Nós iremos trazer um louvor para os amados que tem por título Você Pode Estar Sorrindo Agora, e pedimos que vocês possam estar meditando na letra desse louvor. Você pode estar sorrindo agora, mas quem sabe amanhã vai chorar. Mas eu sei que você sabe a dor de viver todo tempo sem ter com quem contar. Você pode estar sorrindo agora, mas quem sabe amanhã vai chorar. Mas eu sei que você sabe a dor de viver todo tempo sem ter com quem contar. Quem sabe até vai querer disfarçar todo este nada que existe em você. Não fujas mais, tente enfrentar. Olhe pra Deus, Deus tem tanto amor pra dar, tanta paz. Deus sempre estende a mão, quer ser amigo, Deus quer ajudar. Destranque a porta do seu coração e entregue a Deus a direção do seu viver. Deus tem tanto amor pra dar, tanta paz. Deus sempre estende a mão, quer ser amigo, Deus quer ajudar. Destranque a porta do seu coração e entregue a Deus a direção do seu viver. E entregue a Deus a direção do seu viver, seu viver. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos essa manhã para estudarmos a Palavra de Deus e dar continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte, o discurso de Jesus sobre como deve ser o comportamento de um verdadeiro cristão. Então vamos iniciar com a oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por tua misericórdia, Senhor Deus, por nossa salvação que o Senhor tão graciosamente concedeu, Senhor Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, nos dirigir, nos guardar, nos proteger sempre, Senhor Deus. Abre os nossos corações à tua santa palavra. Por tudo isso te pedimos, agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos iniciar essa manhã falando do texto, do versículo que está em Mateus, capítulo 5, verso 9, que diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Então hoje nós vamos falar sobre quem são os pacificadores. Quem são esses que são chamados filhos de Deus? A primeira coisa que nós temos que entender é que ser pacificador, como Cristo está colocando aqui, é mais uma consequência da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Não é uma característica natural da pessoa, não é uma característica normal de qualquer pessoa. Isso é a consequência da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Como nós vimos desde o primeiro texto, desde o primeiro versículo de Mateus 5, cada bem-aventurança é devido à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Okay? Então hoje nós vamos falar sobre os pacificadores e como é o comportamento, como é essa ação, como é essa característica de quem é pacificador. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, colocar na cabeça, é que muita gente lê a Bíblia, muita gente olha a Bíblia não como a palavra de Deus, mas como um manual de instruções, como um livro de comportamentos. Eles excluem a parte espiritual e buscam meramente a parte comportamental. E um dos textos preferidos de quem faz isso é justamente as Bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Porque acham atitudes belas. Bem-aventurados os mansos, os que choram, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça, os que têm coração puro, e segue-se. Mas eles veem isso de um lado como um objetivo a ser alcançado, e não como uma consequência da ação do Espírito Santo. Então eles buscam essa questão, alcançar isso de uma forma natural do ser humano. Essa pessoa que segue isso é uma pessoa é uma pessoa feliz, é um bom cidadão, vamos dizer assim. Então, isso é que nós vamos mostrar aqui, que essas bem-aventuranças, ou todo o Sermão do Monte, na verdade, são consequências da ação do Espírito Santo na vida de um cristão de verdade. Então, o cristão ele tem que ter todas as características que Cristo está falando aqui no sermão. Não é como a gente falou lá no início dos estudos, não é que cada cristão pode ter uma característica dessa, não. Não. Tudo que Jesus está falando de Mateus 5 até o finalzinho lá do sermão é toda a característica de todos os cristãos, ok? Então a gente vai falar sobre isso e hoje vamos tratar especificamente dos pacificadores. Outra coisa que nós temos que ver é que quando Cristo traz esse discurso lá para aquela multidão, praticamente no início do seu ministério, perto do início do seu ministério, ele está contradizendo, vamos dizer assim, uma ideia que era comum naquela época. O que é que os judeus esperavam? Os judeus estavam esperando o Messias. Só que o Messias que os judeus esperavam, e aliás, que os judeus ainda esperam, é um líder militar, é um líder político, é um líder religioso, é alguém poderoso que vai comandar exércitos, vai colocar Israel sobre todas as outras nações e vai conduzir Israel. Então, o Messias que eles estão esperando é esse Messias, é um grande general, um grande líder militar. E Cristo chega e diz: bem-aventurados são os pacificadores, os que trazem a paz, os que buscam a paz. E isso foi um choque para os judeus daquela época. Como é que esse cidadão que se diz Messias está falando em ser humilde? Está falando em ser em sofrimento, está falando em pacificação, essas coisas todas. Isso não é o Messias que a gente está esperando. O Messias que a gente quer vai ser esse grande líder que vai conduzir Israel. Então, isso foi logo uma quebra de paradigma para os judeus daquela época. Ele não pode ser o Messias, de forma alguma. Então, o primeiro choque foi para os judeus. Cristo se identificando como Messias, mas pregando totalmente de encontro ao que os judeus acreditavam.
principalmente os líderes religiosos, né, que se consideravam muito importantes. Lá em João 6, verso 14 e 15, Cristo faz a multiplicação dos pães. E o povo, quando vê aquele povo que seguia ele, que viu, que presenciou aquele milagre, disse assim, esse é o nosso Messias, vamos fazê-lo rei. E foram todo mundo atrás dele. Mas o que é que o texto diz? Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus sabia que eles estavam atrás dele por causa dos milagres que ele estava fazendo. Que ele seria esse, que achavam que pelos milagres ele seria aquele grande líder militar. Então vamos fazê-lo rei. Mas Jesus não veio para isso, não veio para ser rei naquele momento. Aquele momento de Cristo não era para vir ser o grande conquistador, ser o grande rei. Ele vai ser isso tudinho, mas só quando ele retornar. Ele vai ser o grande líder, mas não naquele momento. Naquele momento ele veio como o Cordeiro de Deus para o sacrifício. Então aqueles que estavam acompanhando ele não entendiam essa mensagem, queriam fazê-lo naquele mesmo momento rei. Queriam que ele se levantasse. Os próprios discípulos dele, a gente vê aquelas passagens de principalmente Tiago e João. Senhor, manda fogo do céu para destruir essas cidades que não te aceitarem, que não ouvirem tua mensagem. Jesus disse, eu não vim para isso agora não. Então nem os seguidores dele naquele momento entendiam bem a mensagem dele, só viriam a entender mais tarde. Então tinha essa daí. Cristo já dizia que o reino dele não era nesse mundo. Meu reino não é deste mundo. Se fosse, ele botaria seus seguidores para lutarem por ele, seus seguidores para conquistarem os reinos dele, mas ele não veio para isso. Até quando ele estava sendo preso, ele mesmo disse, se eu orar para meu pai me manda 12 legiões de anjos, mas eu não vim para isso. Eu vim para morrer, eu vim para o sacrifício. E é isso que eles não estavam entendendo naquele momento. Eles não entendiam o papel do Messias naquele momento. Okay? A gente vê muito, quando a gente vê Idade Média, a gente vê as cruzadas, esses combates, lutas com a cruz de Cristo, bandeiras falando sobre Cristo. Tudo lutando em nome de Deus, vamos dizer assim. Mas a mensagem de Cristo não foi essa, não. A mensagem dele não foi de travar guerras no nome dele, de lutas no nome dele. Mesmo porque, e a gente vai ver hoje, isso é totalmente o contrário do que Cristo estava pregando. Okay? Então, primeira coisa, por que nós temos guerras? Por que tem tanta guerra no mundo? Só no século passado a gente teve 2 guerras mundiais. Esse século a gente está com 2020, ou seja, 20 anos praticamente no século 21, e temos guerras sendo travadas no mundo todo. Por que as guerras acontecem? De onde vêm as guerras? Qual é a causa das guerras? E na verdade não são causas, é só uma causa. Só existe uma causa para as guerras. E ela se chama pecado. A causa de todas as guerras é o pecado. Por quê? Porque o que causa guerras é o egoísmo, é a concupiscência, a cobiça, o desejo de poder, o desejo de dominação. Isso é o que causa as guerras. Então, o ser humano egoísta, o ser humano que quer poder para si, o ser humano que quer o poder temporal, que quer se impor, ele provoca as guerras. Então, toda a causa das guerras é só uma, é o pecado. E o pecado causa as outras características, essa questão de egoísmo, essa questão de concupiscência, tudo isso, de ganância, tudo isso está embutido dentro do pecado, são consequências do pecado. Do jeito que eu estou dizendo que as bem-aventuranças são consequências do Espírito Santo, todas as coisas mais, as coisas que causam a guerra, que causam sofrimento, são consequências do pecado, são os frutos do pecado. A gente vê lá os frutos da carne,
os frutos do pecado são causas para as guerras que acontecem. E esse pecado está incrustado no coração do homem. Se o pecado está colocado no coração do homem e esse pecado é o que causa todas as guerras, então nós não vamos encontrar uma forma de achar paz, de pregar paz, trabalhando em consequências e não na causa. A gente vê na televisão, vamos fazer uma forma de evitar guerras, aí vamos ter política, vamos trabalhar na política, vamos criar pactos de não agressão, vamos pensar em fazer distribuição de renda, vamos pensar em fazer alianças, essas coisas para evitar guerra. Mas tudo isso está trabalhando em cima de consequências das guerras. Você não precisa trabalhar nas consequências, você tem que trabalhar na causa. E a causa das guerras é o pecado. Como o homem natural, o mundo, vamos dizer assim, não compreende o que é pecado, não entende a doutrina do pecado, não aceita a existência de pecado, para esse pecado é uma coisa que religiosos seguem, mas para eles, como eles não entendem o que é pecado, eles entendem que eles tentam trabalhar nas consequências do pecado como características normais. Aí tentam resolver as guerras, os problemas de guerras, os conflitos, trabalhando de forma humanitária, trabalhando de forma dessas questões de pacto, de fazer aliança, de tentar juntar grupos dissidentes para tentar encontrar uma forma de trazer paz, de apaziguar. Não é trazer paz, é apaziguar os ânimos. Mas não resolve. Por quê? Porque o problema está no pecado e não nas consequências dele. Em Mateus 15:19 está: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, o coração do homem natural, cheio de pecado, é a causa das guerras, é a causa dos conflitos, é a causa da ganância, é a causa da concupiscência, da sede de poder, de tudo isso. Então, nós temos que trabalhar na causa e não nas consequências. É como um doente. O doente chega, um cidadão está chegando no hospital com uma dor de cabeça. Eu vou lhe dar, toma um analgésico que vai resolver sua dor de cabeça. Mas a dor de cabeça é uma consequência. O médico tem que descobrir o que está causando a dor de cabeça. Se está sentindo uma dor, tem que descobrir o que está causando a dor. Você pode até atacar o problema da dor naquele momento, mas tem que trabalhar no que está causando. É a causa e não a consequência. Mas esse erro a gente encontra até nas nossas igrejas também. A gente fala muito assim no nosso dia a dia. Tento buscar em meios terrenos, humanos, uma forma de melhorar a situação, de evitar os problemas. Que eu vou votar no político tal, que político tal é honesto, vai resolver isso. Político tal vai fazer aquilo, isso, qualquer coisa. Confiando em pessoas, em políticos, em líderes para resolver problemas que são causados pelo pecado. Essas pessoas não podem até ter uma boa intenção. Eles podem até ter uma boa intenção dentro do que é natural do homem, mas não vão resolver um problema que é causado pelo pecado. Você só resolve um problema causado pelo pecado tratando o problema do pecado. Então não há até a nossa boa intenção de confiar num político, esse político ele é honesto, vai trabalhar nisso, vai trabalhar naquilo, não vai resolver, porque ele não está trabalhando no problema do pecado. Em Mateus 24, nos versículos 6-8, diz assim: e ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Isso são os sinais que irão acontecer do final dos tempos. Na verdade, esses sinais acontecem desde sempre. Sempre temos guerra, sempre temos essas questões. Mas isso vai se intensificando. E quanto mais perto do fim, mais isso vai se intensificar. E no verso 12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é justamente esse amor esfriando que o pecado vai trabalhando no coração dos homens. E o pecado trabalhando vai aumentando essas consequências do pecado. E essas guerras, rumores, tudo isso vai se intensificando. Por quê? Porque a causa dela é o pecado. As consequências são as mais diversas. É interessante, tem a gente pode usar como um paradoxo, é que os humanistas, aqueles que trabalham com não crentes, não cristãos, mas pessoas que procuram exaltar a humanidade das pessoas, que as pessoas têm coisas boas, essas coisas, elogiam muito o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um texto maravilhoso porque fala de humildade, fala de mansidão, essas coisas todas. Mas o problema é que o Sermão do Monte, ele ataca justamente o humanismo. Por quê? Porque o Sermão do Monte está demonstrando que o ser humano natural, o homem natural, ele não tem como alcançar aquele objetivo que Cristo quer para o ser humano. Ele não é... O ser humano ele não é bom por natureza. O ser humano é mau por natureza. Ele é pecador por natureza. Então, o próprio sermão, as próprias bem-aventuranças pregam contra o ser humano natural. Porque ele mostra um homem corrompido, que só pode se chegar a Deus através do Espírito Santo de Deus. Ele tem que ser transformado para se atingir aquele padrão que Cristo está estabelecendo ali. Então, como eu falei no começo, essas bem-aventuranças, elas não são predisposições naturais. Eu sou manso porque eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa calma. Eu sou um pacificador porque eu não gosto de confusão, eu não gosto de problema, eu fujo dos problemas. Mas, como eu disse, isso não são predisposições do homem natural. Isso são consequências da transformação que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Então, há confusão das pessoas que entendem isso como uma predisposição natural, quando na verdade não é. E a gente vê isso aqui, que muitas vezes tratam os pacificadores, entendem os pacificadores como aquelas pessoas não beligerantes, assim, que realmente não gostam de confusão. Pessoas que são calmas por natureza. Só que muitas vezes essas pessoas que eles acham que são pacificadoras são simplesmente pessoas indolentes. São pessoas que evitam conflitos. E pessoas que evitam conflitos, elas muitas vezes abrem mão dos que é certo para evitar estar se metendo em problema, em confusão. Eles fazem o que é errado para evitar um problema. Aquela questão, eu vou me omitir. Eu sei que eu estou certo, eu sei que eu estou fazendo o que é certo, mas eu vou me omitir para não criar uma confusão com aquela outra pessoa. A gente vai ver um exemplo da história, da Segunda Guerra Mundial. O que acontecia na Segunda Guerra Mundial? Hitler assume o poder na Alemanha, está conquistando tudo, invadiu a Áustria, anexou a Áustria à Alemanha e estava prestes a anexar a Tchecoslováquia. E o que é que acontece? Os países ocidentais, ali a Inglaterra vai e entra em contato com Hitler, ainda não estava em guerra, ainda não tinha iniciado a Segunda Guerra Mundial, mas eles fazem um pacto ali e eles fazem um acordo. O primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, ele diz para Hitler: vamos fazer o seguinte,
Para a gente não fazer guerra, para a gente não entrar em guerra com a Alemanha, que vai ser pior, a gente faz o seguinte: você invade a Tchecoslováquia, a gente não vai fazer nada, a gente deixa por isso mesmo. E fizeram isso mesmo, né? Fizeram um acordo, fizeram um pacto. O exército alemão invadiu a Tchecoslováquia, controlou tudo lá e os países ocidentais ficaram quietos, não fizeram nada para evitar um problema. Então eles não foram pacificadores, eles foram resignados. Eles baixaram a cabeça, deixaram o Hitler fazer o que ele queria para evitar um problema naquela hora e que acabou não resolvendo. Por quê? Porque pouco tempo depois Hitler invade a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. Então, isso não é um pacificador. Isso é alguém acomodado, que não quer evitar um problema. Lá na frente nós vamos entender qual é o papel do pacificador, do jeito que Cristo está falando aqui na sua palavra. Então, primeira coisa que a gente já falou. Outra coisa que nós temos que ver do que é um pacificador é que realmente, para começar, um pacificador é realmente também alguém pacífico. É alguém que não procura problemas, é alguém que evita conflitos, não de uma forma indolente, como eu citei agora, de uma forma natural, mas é alguém que evita realmente conflito. É uma pessoa calma. Mas ele quer manter a paz de uma forma ativa. Como? Ele procura criar um ambiente de paz. Ele procura conciliar. Ele procura apaziguar. Ele trabalha para haver harmonia entre pessoas, entre irmãos, entre até descrentes. Mas ele compreende que essa apaziguação, essa pacificação, ela só pode ocorrer de uma forma, que nós vamos ver. Que é o quê? A forma de se trazer paz, de fazer paz, de criar paz entre pessoas é depende unicamente que essas pessoas tenham o coração em Deus, ou tenham Deus no coração, tenham a palavra de Deus em seu coração. Como nós vimos que a consequência, que o pecado é uma consequência, os problemas, as guerras são consequências do pecado, então a pacificação nessas pessoas vai passar pela transformação do coração corrupto em um coração limpo. Nós vimos na última aula que os puros de coração são os que veem a Deus, né? Então, o pacificador, ele tem que ser alguém puro de coração também. Ele também tem que ser alguém manso. Ele também tem que ser alguém humilde. Ele também tem que ser alguém que tem fome e sede de justiça. Ele também tem que ser misericordioso. A gente vê como os elos dessas bem-aventuranças, elas se propagam. Elas se juntam ali e fazem uma coisa só. Uma característica dessa sempre vai depender das outras. Então a situação é essa. Então o pacificador ele vai trabalhar justamente na causa do problema. O pacificador que a Bíblia está falando, que Cristo está falando, ele vai trabalhar no problema que é o pecado. E para trabalhar no problema que é o pecado, ele vai usar a palavra de Deus. Ele tem que transformar o coração corrompido do homem num coração puro, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Como a gente viu que o pacificador ele tem que ser humilde, então o pacificador ele tem que ser dessa forma, porque ele tem que abrir mão de várias coisas. Para começar, ele tem que abrir mão do seu interesse, ele tem que abrir mão do seu eu, do egoísmo, ele tem que ser altruísta, ele não pode ser egoísta, ele não pode estar pensando nos seus direitos, ele não pode estar pensando, eu fui ofendido, eu fui agredido, eu fui isso, eu fui aquilo. Porque, para começar, como nós vimos nos outros estudos, o cristão que segue essas bem-aventuranças, ele tem que ter aberto mão já de tudo isso. Ele não tem direito nenhum, porque ele é um pecador. Ele abriu mão da vida dele pela graça de Deus,
Por isso que ele não é mais egoísta. Ele não pensa mais no bem dele, ele pensa no objetivo maior, que é pregar a palavra de Deus. Então, para começar, ele tem que ser humilde e ele tem que abrir mão dos direitos dele, vamos dizer assim, os direitos que ele não tem mais, porque nós não merecemos nada. Nós não valemos nada. Tudo que temos foi pela graça de Deus. Ok? Então, o pacificador ele não busca seus interesses, ele busca a glória de Deus, o benefício de Deus. Mateus 10:39 diz: quem achar sua vida, perdê-la-á. Quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, o objetivo do crente é fazer o trabalho de Deus, é buscar a glória de Deus, é atingir o objetivo maior, que é cumprir o que Deus quer. E para isso, ele tem que odiar o seu eu natural, o seu homem natural. A gente tem que lembrar, nós somos carne, nós temos um eu carnal e temos um eu espiritual. Nós temos que odiar nosso eu carnal, porque esse busca fazer a nossa vontade, a vontade da carne, a vontade corrompida. Enquanto estivermos na carne, nós temos esse defeito. E Paulo fala aqui em Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo dizia que não fazia o que queria, ele queria agradar a Deus, mas ele não fazia muitas vezes porque a carne dele não deixava. O pecado que habitava nele atrapalhava o objetivo que ele queria, que era alcançar a plenitude com Deus. Então nós temos isso aí. Então o pacificador, ele não ataca. O pacificador, quando nós falamos sobre os mansos, eu creio, nós falamos que uma compreensão que nós temos e que o pacificador tem que ter, ele não revida pelo seguinte, ele não revida porque ele sabe que essas pessoas que atacam, essas pessoas que fazem o mal, são pessoas não salvas. São pessoas dominadas por Satanás, são pessoas usadas pelo inimigo, são pessoas com a mente presa nas artimanhas de Satanás. E aquele que é pacificador, aquele que é manso, aquele que é humilde, ele compreende que essas pessoas estão com a mente presa e que necessitam ser libertadas. Quando elas forem libertadas do pecado, aí elas vão entender. A gente lembra de Paulo consentindo lá na morte de Estevão. Ele tinha a mente presa naquela época, naquele momento, a mente cauterizada. Depois ele foi libertado. Nós tínhamos essa mente presa antes de sermos libertados por Cristo. Quantas vezes nós não desagradamos a Deus, ainda enquanto ímpios? Nós depois também. Mas enquanto ímpios, pior, porque a gente não compreendia o benefício de Deus. Então essas pessoas, elas são usadas pelo inimigo, são pessoas dignas de pena, dignas de misericórdia, que necessitam de libertação. E o pacificador, ele compreende essa situação e ele tem empatia por essas pessoas. E ele busca que essas pessoas sejam libertadas desse estado de prisão mental e espiritual. Elas precisam da salvação de Cristo para poderem serem verdadeiramente livres. Então Cristo diz que os que os seguissem passariam por provações. A gente fala em pacificador, Cristo fala, vocês têm que ser pacificadores, mas ao mesmo tempo, em Mateus 10:34, o que é que ele diz? Não cuideis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Como Cristo está falando em conflitos que veio trazer dissensão, e ao mesmo tempo está falando que nós temos que ser pacificadores. Quando ele fala que ele veio trazer dissensão, foi no sentido de que quando as pessoas tivessem suas mentes libertadas, quando as pessoas aceitassem a ele
quando as pessoas fossem libertas do pecado, aqueles seus familiares que ainda estivessem presos no pecado, ainda estivessem presos no Satanás, por Satanás, pelo diabo, essas pessoas se tornariam inimigas daquelas que foram libertadas. E é esse conflito que Cristo disse que veio trazer. Mas veio trazer por quê? Porque as pessoas seriam libertadas. Não todas de uma vez. E nem todas alcançariam isso aí. Então aqueles que não alcançassem essa libertação, que não aceitassem a Cristo, se tornariam inimigas, se tornariam realmente inimigos daqueles outros, mesmo familiares. Quantas vezes nós não vimos na história de pessoas que foram expulsas de casa por se converterem, de pessoas que foram colocadas para fora, casais que se separaram, maridos rejeitaram esposas, esposas rejeitaram maridos, porque a pessoa aceitou a palavra de Deus. Mas Cristo diz que nesse mesmo texto de Mateus 10, que quem ama o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a filha mais do que ama a ele, não é digno dele. Por isso que essa dissensão haveria. Porque o amor principal, o objetivo principal nosso tem que ser Cristo. Então aqueles que vão contra a palavra de Deus, que querem nos tirar do caminho do Senhor, tem que se tornam nossos inimigos por causa disso aí. Então, quando Cristo fala das dissensões que ele vinha trazer, é por causa disso. Não quer dizer que ele quer conflito, ele quer guerras, porque não funciona assim. Então, a paz que o pacificador tem que buscar é a paz da palavra de Deus, é a paz que o Evangelho traz. Em Efésios 6,15, quando fala da armadura de Deus, vai dizer: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Por que o Evangelho da paz? Porque quando o Evangelho entra em nosso coração, quando o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, nós compreendemos a mente de Cristo, então nós buscamos fazer a vontade dele. Então nós nos tornamos pacificadores. Quando toda uma família alcança a plenitude do Espírito Santo, todos têm o Espírito Santo, todos são salvos, então aquela família não tem mais conflito. Toda aquela família está com a mente libertada. E é isso que Cristo quer fazer. E é isso que o Evangelho veio fazer. E é isso que o pacificador vem fazer. O pacificador, ele pacifica, libertando o coração do homem do pecado e colocando nele o Espírito Santo de Deus. Não nós colocamos, nós trazemos a mensagem, nós trazemos a palavra, Cristo converte. E aqueles que são convertidos verdadeiramente encontram essa paz que só o Evangelho pode trazer. Então, o pacificador, ele se deixa humilhar. Ele aceita a humilhação. Ele aceita sofrer em prol de alcançar o objetivo maior, que é a libertação, a paz através da libertação do pecado. E o grande pacificador, o grande exemplo foi dado justamente por Jesus Cristo. Ele veio, ele é Deus, veio humilde, veio pregando paz, comunhão, veio pregando toda essa questão, foi humilhado, mas ele veio para pregar a paz. Então, Colossenses 1,20 diz: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, Cristo fez a maior de todas as reconciliações. Ele reconciliou o homem caído com Deus Pai. Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos trouxe a salvação. Foi a maior reconciliação que era possível ser feita. Foi Cristo quem fez. Nós trabalhamos agora para propagar essa mensagem de pacificação, para continuar nessa mensagem, trazendo o Evangelho para que as pessoas aceitem, sejam libertas do pecado e possam trabalhar nesse Evangelho de paz.
Em Romanos 12, 20 e 21 diz: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, isso é o que o pacificador faz. Ele abre mão do seu interesse, ele abre mão dos seus direitos, vamos dizer assim, em prol da palavra de Deus. Faz como Cristo diz, faça bem aos que lhe fazem mal. Ajude aqueles que lhe ofendem. Isso é o que o pacificador tem que fazer. E a bênção que Deus promete para o pacificador é justamente essa. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, então temos que ser pacificadores. Temos que pregar a paz de Cristo, e a paz de Cristo trabalha no coração do homem. Os pacificadores trabalham no coração das pessoas, levando a mensagem do Evangelho, buscando a libertação do pecado, que é a causa de todas as guerras, de todos os conflitos. Então, esses são os pacificadores. E para sermos pacificadores, temos que ser humildes. Para sermos pacificadores, temos que ser mansos. Temos que chorar pelos nossos pecados. Temos que ter fome e sede de justiça. Temos que ser misericordiosos. Temos que ter um coração puro para sermos pacificadores, pregarmos a paz de Cristo e trazermos a paz através da pregação do Evangelho da paz. Ok? Então, coloquemos isso em nossas mentes. Essa é a palavra de hoje. Possamos todos ser pacificadores. Pois se somos pacificadores, então nós somos filhos de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor Deus. Nos ajude, meu Pai, a abrirmos mão de quem nós somos. A abrirmos mão do nosso eu em prol do Teu Evangelho. Que possamos render tudo que nós temos a Ti. Para que possamos trabalhar para o Teu reino. Para que possamos trabalhar para pregar a Tua santa palavra. Para libertar as pessoas do pecado. Para que essas pessoas saiam desse lamaçal que vive, Senhor Deus, e tenha a libertação pela palavra de Deus. Por tudo isso te pedimos, agradecemos desde já em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Louvamos a Deus por mais um estudo da palavra do nosso Deus, sobre o Sermão do Monte, falando ali sobre os pacificadores, né? Como é bom compreender a palavra do nosso Deus, que ela possa ter encontrado um solo fértil nessa manhã no seu coração. Vamos aguardar todos os amados às 6h30 para juntos aprendermos mais sobre a revelação do nosso Deus com o pastor Jonathan. Convido a você, a todos que desejam aprender do Senhor, a estarem junto conosco. Desejamos que tenham um ótimo domingo, um ótimo almoço, boa tarde e logo mais às 6h30. Deus abençoe e até logo mais. Um abraço.